Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui hoje, segunda-feira, nossa live, o sobrenatural de Deus. Hoje é importante para a gente participar, entrar, começar a compartilhar, para termos uma live bem ajustada na presença de Deus, para o crescimento e progresso da igreja aqui na terra. Hoje estará conosco o apóstolo Djalma Toledo, né? O apóstolo Djalma, daqui um pouco dá um sinal, a gente chama ele, e vai ser fogo alto e óleo puro. Hoje é sobre a igreja gera o sobrenatural no ambiente. Seria uma pergunta interessante. A igreja gera o sobrenatural no ambiente. É muito importante entender a igreja nesse tempo de grandes dificuldades. Acho que o diabo está aí. Grande dificuldade, grandes intempéries. Compreender a igreja neste tempo de guerra e de conflitos no mundo espiritual e aqui também na terra. Mas e aí, Pronto. meu apóstolo? Fogo alto e óleo puro. Fogo alto e óleo puríssimo, meu amigo, tudo bem? Na boa da boa. É sempre um prazer estarmos juntos. A gente sempre está junto. Mas Glória tem dias que é especial, né? Tem dias que são dias especiais. Hoje, por exemplo, é uma live sobre as coisas de Deus, sobrenatural, então é algo muito especial. É verdade. Outras vezes a gente está junto para um jantar, bater um papo, um passeio, e outra vez a gente está junto no campo de guerra mesmo, quebrando tudo e abrindo espaço. É verdade. Então é um prazer tê-lo aqui. Apóstolo Djalma, é o seguinte, eu sei que eu fui chamado para uma área específica da igreja, né? Não é pastorear, não é apacentar um rebanho, mas eu fui chamado para uma área no mundo espiritual. Isso eu reconheço na minha vida. Localizar bem o mundo espiritual, entender, abrir o mundo espiritual e fechar em favor da igreja. Uma vez Jesus me disse assim: você vai ser uma célula ativa no meio do corpo. E quando for necessário, eu te ativo para mudar ambiente, mudar estruturas e solidificar o propósito. Então, eu acho muito bacana. Já eu te vejo como um apóstolo que o é, fundamentador de doutrinas e de uma palavra muito relevante, e um apacentador, um pastor. Então, dentro do campo pastoral, você conhece bem o que é a estrutura de uma igreja, como se cuida de uma igreja, como se forma uma igreja, como gera, cresce e mantém essa igreja. Isso, para mim, é muito importante. E é importante a gente saber disso e reconhecer. Agora, eu tenho visto que, neste tempo, a igreja ela tem apanhado muito no altar. Ela tem sido muito bombardeada porque o tempo do corona tirou o povo da atividade. Então, existe até uma onda que a gente ouve de vozes que a igreja está desviando muitas pessoas. Mas eu não vejo assim, né? Eu vejo de outro jeito. E a igreja parece que alguns dizem que ela vai voltar até mais fraca. Eu já vejo diferente. Amém. Eu vejo a igreja muito sólida. Eu vejo uma igreja que está sendo curada, está dentro de um laboratório espiritual, sendo pesquisada. As células cancerígenas, células doentes do mundo espiritual, estão sendo extraídas da igreja. E a igreja, ela virá como sempre veio, mais forte do que chegou numa crise. Nunca a igreja saiu por baixo, a igreja sempre sai por cima. E quando ela sai muito madura, muito estruturada. Então eu penso que a igreja do século XXI, do ano 21,
serão a igreja de um poder sobrenatural. Amém. E antes da gente comentar qualquer coisa sobre a igreja gera o sobrenatural no ambiente, é uma pergunta, queria que você fizesse um apanhado sobre a igreja. Não só verdade e vida, porque verdade e vida é o nosso corpo, é o nosso ambiente, e a gente sabe a estrutura que tem, sabe como está o mundo espiritual e o mundo material da verdade e vida, mas o conceito igreja. Aí é que eu quero entrar. Amém, Paulo. Antes de mais nada, um abraço a todos, né? Aqueles amigos que nos acompanham, a todos aqueles que estão presentes, aqueles que têm lugar no nosso coração. Há pouco, logo no início da live, o meu sobrinho de primeiro grau, Marcelo Toledo, um pastor, ele ainda não está no ofício, está aí participando também, sabe? Uma alegria ver o Vitor, ver tanta gente querida aí. Pastor Paulo, eu acho que para a gente começar a falar na igreja, a gente precisa definir a igreja em pelo menos duas formas diferentes. Tá? A igreja organização e a igreja organismo. Eu acho que por não entender esse funcionamento, as pessoas confundem muito. As pessoas confundem os conceitos e algumas pessoas elas estão muito ligadas à estrutura, né? E as outras pessoas estão muito ligadas simplesmente ao funcionamento, ao organismo, às pessoas, ao pastoreio em si. Então, o que acontece? A igreja ela tem dois aspectos na Terra. O aspecto dela é onde ela está ligada à sociedade, à igreja organização, que está ligada a um CNPJ, à instituição de uma nação, aquilo que a nação determina. Quem determina as leis da organização, chamada igreja, tá? É o país, não é Deus. As leis de funcionamento. É o governo humano. O ser humano. As leis de organização de uma igreja é o Estado, é o país, é a cidade que determina. E eu vejo muita gente fazendo confusão com isso. Esses dias, numa live, uma pessoa me perguntou, eu estava numa live dando uma aula até sobre isso, pastor, e se o governo tem poder para fechar a igreja? Legal, tem. Claro que tem. O governo tem. Se você não tiver o CNPJ, se você não tiver o alvará de funcionamento, o prédio igreja, sabe, quem manda é o governo, quem dá as normas é o governo. E muita gente não entende isso. Porque as pessoas estão achando que igreja é aquelas 4 paredes, as cadeiras, o púlpito. Isso é só a organização que tem um CNPJ, e esse CNPJ ele está debaixo da lei dos homens. Quando Deus diz assim, olha só, pastor Paulo, coisa interessante, dê a César o que é de César. Ele está dizendo assim, respeite as leis estabelecidas pelo governo. É isso. Sabe? E a igreja ela está debaixo da lei do governo. Ela está debaixo dessa lei. O governo não tem poder contra a igreja organismo. A igreja eclésia, a congregação de pessoas, o ajuntamento dos santos, a igreja para fora. O governo não tem poder sobre nós, como igreja, eu, o senhor, aqueles que estão conosco. Essa igreja, organismo, tá? Essa igreja, a legislação é celestial, a legislação é do céu. Então, a primeira coisa para a gente falar sobre igreja é tirar e desmistificar essa diferença entre o organismo e a organização. Porque as pessoas, por não saberem separar, tá, o organismo da organização, eles confundem muito. Eles quebram regras da sociedade, eles quebram regra de funcionamento. Nessa pandemia, por exemplo, houve muita confusão com isso. Muita demais. Muita confusão. Gente dizendo assim, não, porque o governo não pode fechar a igreja. Peraí. Pode. Claro. Se a lei mandar você fechar, e se você não estiver de acordo com a lei, o governo pode fechar a igreja. Ele pode até caçar um CNPJ. Totalmente. Ele pode caçar um CNPJ, isso aí... mas ninguém... Sabe, essa porta foi Deus que abriu. Não, Deus abriu a porta do organismo. A igreja. A igreja. Verdade. Verdade. Sabe, é isso que as pessoas não entendem. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, e você vai ver que houve assim, a grande perseguição, aquela chamada diáspora, né?
tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, já ali nos períodos, né, principalmente pós-profecia, nos 400 anos, né, no período de Alexandre, houve uma grande perseguição e os crentes, né, eles se expandiram durante aqueles 400 anos. Por quê? Porque o governo havia dito e perseguiu a igreja. A mesma coisa aconteceu no tempo de Jesus. Depois de Atos dos Apóstolos ali, Herodes, né, nós estamos lendo isso lá em Atos, Herodes perseguiu as pessoas através dessa instituição. Eles não queriam que a instituição funcionasse, né? Mas eles não tinham poder contra o organismo. O que eu gosto de pensar é que o organismo ele é regido por Deus, ele foi concebido por Deus, a igreja eclésia, a igreja espiritual, a igreja pessoa. Esta igreja pessoa, esta igreja o governo não pode fechar. Essa igreja, a igreja que chama que as portas do inferno não prevalecem contra a minha, porque foi edificado sobre doutrinas celestiais, promessas celestiais e não humanas. É por isso que Jesus, quando olhou para o templo, que era a igreja, ele falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele tá porque assim, era essa organização. A estrutura humana. Estrutura humana. Agora, vai quebrar mesmo. Exatamente. Quando você vê a profecia de Daniel, ele está profetizando, sabe, quando ele vem a pedra que não é cortada por mão de homem e derruba aquela estátua, ele está dizendo assim, vai existir um organismo cuja pedra, que é a pedra angular, a pedra de esquina, fundamentada em Jesus, essa igreja, ela vai destruir, sabe, as estruturas do inferno que governam o mundo. Então, eu entendo que, para a gente começar falando a respeito da igreja, a gente tem que diferenciar essa igreja organização da igreja. E é tão simples, né? Tão simples. É verdade. Dividir a folha no meio, né? É verdade. Aquilo que é para lá, aquilo que é de César, aquilo que é de Deus. Pois é. E a compreensão humana, que é o tal problema, está no ser humano. Sim, porque eles brigam pelas placas denominacionais ou pelas estruturas de denominações, como estrutura de convenções, grandes estruturas, esquece da base que é o Cristo, como cabeça e a igreja como corpo funcional no ambiente de terra. Porque a igreja, ela, no meu entendimento, ela foi chamada para viver na terra, até o arrebatamento. Isso. E esse tempo de terra não é tempo humano, é tempo divino. Porque Jesus disse assim, vós não sois do mundo como eu também não sou. Mas, no mesmo tempo, eu pertenço ao mundo. Verdade. Paulo disse, né, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E a vida que eu vivo agora, eu vivo em Cristo aqui na terra, vivo na carne. Porque eu sou nova criatura. Então, a igreja é uma estrutura humana, divina, não uma estrutura de documental e etc., como você dividiu. É fácil dividir a folha no meio e entender isso. Agora, o que eu vejo, apóstolo, é que a igreja ela tem sido muito machucada. Porque Jesus me deu a visão. E essa igreja de hoje, a igreja do século XXI, a igreja do ano 2020, do ano do coronavírus, é uma igreja vibrante. Sim. Não é uma igreja que está agonizando, não. É uma igreja que ela saiu para a rede social com gritos, com brados. Eu fiquei analisando esses dias porque o coronavírus está desmontando no Brasil. Porque a igreja saiu com a voz. Está desestruturando as bases de células de corona e células de forças diabólicas para exercer a função dela como igreja aqui na Terra. Porque a igreja tem um poder de governo. Verdade. A Bíblia diz que é de Sião que sairá a lei, né? Rapaz, é muito forte. É muito forte. Interessante, há pouco eu vi entrar aí o pastor Serginho lá de Joinville, tá?
ele até deu um oizinho. Olha só que experiência fantástica para o nosso tempo de encontro aqui. Isso que a gente está falando, né? Pastor Serginho, por força da circunstância, houve algumas situações que não permitiu que ele ficasse com o lugar físico aberto. Mas né? é o físico. Pois é, aí muita gente falou assim, a igreja fechou. Não, a igreja fechou não. A igreja continua funcionando, a arrecadação continua a mesma. Ele entra nas lives dele, a pastora Raquel, e eles começam assim, sabe? Oi, queridos da família chamar, né? Sabe? A família, a igreja chamar. Então a igreja continua agindo. A igreja, ela embora por esse pequeno tempo esteja reestruturando o lugar físico, ela continua existindo. Ela pode ir para a garagem, ela pode ir para uma sala do hotel, ela pode ir para uma sala de uma família. Ela é a igreja. É a igreja. E ela é isso aí. Agora nós entramos num ponto onde eu preciso te puxar para cá. A igreja gera o sobrenatural no ambiente, não importa o ambiente, como a gente falou aqui. Né? Não importa se ela saiu daqui e foi para uma garagem de uma casa, ou pela oficina de um irmão que cede, ou pelo salão, uma sala alugada no hotel, ou a sala da minha casa. Ela é a igreja. Isso. Aonde ela está, ou aonde ela estiver, ou aonde ela estará, esta igreja, ela gera no ambiente o sobrenatural? Gera. Deixa eu dar dois exemplos bíblicos. Deixa eu dar dois exemplos bíblicos, depois eu quero entrar em exemplos práticos, né? Exemplos de experiência. Primeiro exemplo na Bíblia, eu quero falar sobre a casa de Filipe. Né? A Bíblia diz que Filipe tinha filhas, e a casa de Filipe era um lugar de manifestação sobrenatural. É interessante, quando você lê em Atos, né, que a casa de Filipe em Cesareia, ele era um lugar onde todo mundo ia. Todo mundo que queria ter uma experiência com Deus ia lá. O apóstolo Paulo, ele vai e se dirige à casa de Filipe. Ele está lá na casa de Filipe, as coisas estão acontecendo. A Bíblia diz que Filipe tinha filhos que profetizavam. O que ele está dizendo? A casa de Filipe era um ambiente de sobrenatural. Sobrenatural. Tá? A casa de Filipe, as suas filhas foram treinadas para profetizar no ambiente onde estivesse funcionando. Estavam na casa, estavam profetizando. Sabe? Aí você vê Paulo chegando lá, e logo em seguida você vê Ágapo. Ágapo chegando, que era o profeta. Veja bem, não é coincidência que o apóstolo Paulo, que andava por tantas casas, ele chega na casa de Filipe, que era um lugar onde funcionava uma igreja, onde tinha o sobrenatural. E em seguida vem Ágapo. Né? E aí, é ele mesmo. A junção daquele lugar, o ambiente profético daquele lugar, a igreja do sobrenatural que existia ali, produziu algo muito especial. A Bíblia diz que Ágapo foi ali, quando ele olhou, ele fez uma profecia, entregou uma profecia, onde ele falou assim, está vendo esse cinto aqui? Vai acontecer isso e tal. Isso. Você vê, o sobrenatural sendo liberado através de palavra profética, prevendo o que vinha pela frente. O apóstolo Paulo entende que era para ele, e ele disse assim, tudo bem, recebi a palavra, mas eu estou aqui para sofrer mesmo, eu vou em frente. A casa de Filipe era um lugar onde funcionava uma igreja, onde o sobrenatural avançava muito. Só uma casinha, né? Você não precisa ter uma igreja estruturada. O lugar onde você está reunindo é a igreja. E nesse lugar, o sobrenatural pode acontecer. Outro e também exemplo, o mesmo Filipe, né? O mesmo Filipe chega na cidade depois que a igreja dispersa, igreja no sentido físico, ela é proibida de andar no salão, de viver no templo, e ela sai pelo mundo se espalhando, e ele entra em Samaria e muda a cidade. Com certeza. Nas ruas, os sinais, o sobrenatural era tão forte que a Bíblia diz que a cidade se alegrou. Pois é, esse era o segundo exemplo. Olha como é que nós estamos alinhados. Aí, o segundo exemplo que eu ia dar é exatamente Samaria. Né? Você chega, você vai, invade Antioquia, invade aquela igreja, Filipe chega naquela cidade, e a Bíblia diz que acontece tanto sobrenatural, que houve alegria na cidade. Na cidade. O sobrenatural, ele trouxe alegria para toda cidade. Então, vamos ver na Bíblia
que a igreja ela é uma plataforma de sobrenatural. Tanto faz sendo uma casa, ou tanto faz sendo um estabelecimento comercial, onde você tem 4 paredes. Porque o Deus que age no templo é o Deus que age em casa. Aonde estiver 2 ou 3, ali o sobrenatural vai tocar. Você sabe o que eu estou dizendo? Quantas vezes eu e você já fomos à casa da irmã Maria, onde se encontrava uma igreja e ali era profetizado. É ali o pau quebrava e quebra, né? Amigo, eu me lembro, existia uma irmã chamada irmã Genésia, no Rio de Janeiro. Ela morava em Alcântara. E a casa dela era uma casa muito simples, muito pequena. Sabe? E eu me lembro que algumas vezes eu fui numa reunião de oração na casa da irmã Genésia. Eu morava no Rio de Janeiro, atravessava toda a ponte Rio-Niterói e chegava lá na casa da irmã Genésia. Deus sempre manifestava o sobrenatural. A casa dela mas sempre, cheia, né, rapaz? Essas porque casas... ali tinha uma igreja. Essas casas... Ali tinha uma igreja. Caramba! Isso. Pessoas simples, português tudo errado, verbos atrasados. Sabe, pastor? Assim, eu sou uma pessoa que eu fui gerado, sabe, nessas casinhas pequenas. A estrutura pela qual eu fui criado era uma estrutura de igrejas grandes. Mas, assim, o que tem acontecido na minha vida hoje foi profetizado nessas igrejas do sobrenatural. Rapaz, eu me recordo, um dia que eu fui levar uma palavra na casa da irmã Genésia, né, levar uma palavra de edificação, e chegando lá, me lembro que a irmã Genésia, com todo... Olha que experiência forte isso, pastor Paulo. A irmã Genésia falou assim, pastor, nos próximos dias, Deus está te dando um grande livramento, na igrejinha do sobrenatural na casa dela. Tem? E aí tá bom, passou uns dias, passou algo especial que estava acontecendo, não deu talvez uns 5, 6 dias, ela me ligou. Ela ligou no telefone da minha empresa, ela falou assim, pastor, vem aqui na minha casa hoje, e eu preciso que o senhor me leve na sua casa, porque Deus tem algo para fazer na sua casa hoje, mas tem que ser hoje. Rapaz, eu larguei a empresa, eu tinha uma indústria, né? Eu larguei a empresa, eu peguei o carro, você conhece Rio de Janeiro, atravessei a ponte de Niterói, fui até Alcântara na casa dela. Ela entrou no carro e falou assim, pastor, não, vamos só orar daqui lá. E ela veio orando de Alcântara até minha casa no Grajaú, no Rio de Janeiro. E aí chegou na minha casa, quando nós abrimos a porta do apartamento, aí a pastora Mina veio dar um abraço nela, né? Ela falou assim, irmã, eu vim aqui para orar. Então nós não vamos conversar, eu vim aqui para orar. Deus me mandou aqui por uma missão. É assim mesmo. Deus mandou aqui por uma missão. Vamos orar, vamos dobrar o joelho. E ela sequer deu bom dia, boa noite. Entrou em casa, dobrou o joelho. Daqui a pouco começou a orar. Ela falou assim, tem alguém mais na sua casa? Nós tínhamos uma moça que trabalhava com a gente, que morava conosco. Né? Uma moça de Minas, que já estava com a gente há muitos anos. Aí eu falei assim, tem sim, tem essa moça aqui, não vou citar o nome dela, porque ela pode estar nos ouvindo e eu não quero expor o nome dela. Tá? E aí falou assim, tem essa moça aqui, está ali na cozinha. Ela levantou, olhou e falou assim, filha, vem aqui, para tudo. Olha que coisa, pastor Paulo. O que é uma igreja que anda no sobrenatural? E a igreja, exato, somos nós, né? E aí essa moça, ela olhou para a cara dessa moça, ela falou assim, filha, por que você vai envergonhar o pastor e a família dele? Por que você planejou se matar hoje? Olha só. Aí ela começou a chorar. Você sim, você planejou matá-la, se matar hoje. Tem uma faca guardada no seu quarto. E você de noite ia se suicidar na casa do pastor. Isso ia ser uma vergonha para o pastor. Isso ia acabar com o ministério dele. Filha, Deus me mandou aqui. Sabe? Porque é Satanás que está induzindo você a fazer isso. Aquela moça começou a chorar. Eu fui no armário. Tinha uma faca desse tamanho, pastor Paulo. Uma peixeira. Uma peixeira dentro do lugar dela. Misericórdia. E dentro desse mover, a igreja que anda no sobrenatural vai ver coisa desse tipo. Deus avisa uma irmã que estava a quase 25 quilômetros de distância.
em oração, que eu precisava buscar ela imediatamente. Eu fui buscá-la, ela chegou na nossa casa, dobrou o joelho, e Deus mostrou para ela que ali estava uma igreja, tinha 4 pessoas, aonde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. E o sobrenatural aconteceu na minha vida, na minha casa. Pastor, eu não sei se eu estaria aqui hoje, se aquela moça tivesse se matado. Ah, ia dar muito problema, né? É. Até porque ela era uma moça nova, já estava fora da casa dela, que ela era de Minas, já estava há muitos anos fora da casa dela. Ela já estava na nossa família há algum tempo, sabe? Olha onde isso podia dar, inquérito policial, o diabo botando não, virava o bicho, né? Pastor Paulo, a igreja é lugar de sobrenatural. Eu vejo, sabe, eu vejo assim, o chamado é algo muito importante. Pessoa que tem um chamado, né? Chamado ministerial. Porque eu ouço muito dizer assim, fulano foi plantar uma igreja ali, não deu certo. Outro foi para lá porque aquela terra era cemitério de pastor. Outra cemitério de profeta. Eu não creio nisso não, sabe? Eu acho que é o seguinte, o chamado faz a diferença. Amém. Se eu fui chamado, não existe lugar difícil, porque eu carrego em mim a unção do que é os céus, a visão do que é dos céus. Então, não importa se eu vou para, como já fui para Rosário Oeste, ou para São Paulo, como estou hoje. Sim. Lá em Rosário eu fluí, aqui eu vou fluir do mesmo jeito. Amém. Não importa como eu fui para a Itália, Palermo, ou até para Scolite, uma cidade pequenininha da Itália, onde não tinha um crente, onde não tinha uma igreja, e hoje tem crente e igrejas relevantes lá. Alguém da Itália está me ouvindo aqui, Giovanni Valentino. Estou mandando até um abraço aí, pastores aí. Amém. Então esse pessoal, essas igrejas, essa cidade, alguém dizia, não, tu não vai conseguir. Mas como? Eu coloco dentro de mim assim, como é que eu não vou conseguir? Se eu porto em mim as coisas do céu, e nada que é do céu é natural. Verdade. Tudo que é do céu é sobrenatural. O mínimo detalhe do céu está acima da gente, acima da razão humana, acima do conceito humano. O mínimo do sobrenatural do céu é possível embargar o inferno inteiro. Amém. Porque o inferno não tem poder contra a igreja, não existe poder. Amém. Contra a igreja. Se você chega num ambiente como você, 10 anos atrás, começou a Verdade e Vida. 10 anos atrás, era ali um grupo de pessoas, foi crescendo, foi investindo, hoje é 1.000 e tantos e vamos para 2.000 daqui um pouco e vamos abraçar o mundo, porque acreditou no teu chamado, não é vocação humana. Deus não age pela vocação humana, Deus age pela vocação divina. E a verdade de vida é uma prova do sobrenatural. Claro. Eu nunca desejei pastorear, liderar nenhum movimento, nenhuma igreja, né? Eu sempre estava disposto a servir aos pastores aonde Deus me levava. E em 2010, dia 18 de agosto de 2010, Deus me levou a ter uma experiência muito profunda com a voz de Deus, né? O sobrenatural de Deus me alcançou. Eu estava em Atlanta, nos Estados Unidos. Tá? Eu estava lá em Atlanta, nos Estados Unidos, eu tinha terminado um curso, né? E nesse curso que Deus tinha me permitido fazer, a formatura foi lá em Atlanta. E eu estava em Atlanta com mais um grupo de pessoas para receber o meu diploma, né? Meu diploma de MBA, de um curso cristão que eu tinha feito. E aí, quando eu fui entrar na igreja, que era a formatura era numa igreja, né? Uma igreja linda, diga de passagem. Quando eu fui atravessar a porta, era como se tivesse uma cortina de vento, aquela cortina que quando você entra tem aquele vento que bate. Só que essa cortina de vento parecia uma parede. Eu não conseguia passar. Eu fiquei totalmente imóvel. Pastor Paulo, que experiência. Quando eu fui entrar naquele lugar, parecia que eu tinha tido uma paralisia do corpo para baixo.
Sabe, meu corpo ficou todo paralisado. Eu pensava, eu via, eu me mexia, mas o meu corpo aqui não tinha comando, a minha cabeça não comandava o corpo. E aquilo começou a me dar muita aflição, porque era uma igreja aí de umas 7.000, 8.000 pessoas, e estava na hora da entrada do culto, todo mundo entrando e eu parado no meio da porta. De repente eu fechei os olhos, eu percebi que havia Deus que queria falar comigo, e eu perguntei, eu falei, Senhor, o Senhor tem algo para falar comigo? Na mesma hora, eu ouvi uma voz audível. Eu não tenho nenhum problema em afirmar isso. Eu ouvi uma voz audível. Aleluia. Acabou o seu tempo onde você está. Só isso. Acabou o seu tempo onde você está. Pastor Paulo, quando eu ouvi essa voz, o meu corpo se soltou plenamente. Só que eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Eu vou fazer o que agora? Eu construí a minha vida para ajudar esse ministério. Eu estou há 13 anos nesse ministério. O apóstolo dessa casa é uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu amo. O que vai ser? E eu fui me sentar, e eu estava sentado, e o meu, assim, só chorava. Com aquela voz do meu espírito, acabou o seu tempo. Eu fiquei tão atordoado que eu não conseguia pensar em mais nada. E, de repente, um irmão que estava comigo, ele falou assim, Djalma, você prestou atenção no que o pastor está pregando? Eu falei, não. Daqui a pouco, rapaz, era um nigeriano, um pastor nigeriano, uma pessoa de cor, com a voz muito forte. Ele se dirigiu para mim assim, não só para a minha pessoa, mas para a região onde eu estava. E ele falou assim, você está perguntando por que Deus está te tirando desse lugar? Eu falei, opa, é comigo. O pau quer. Embora ele não tenha citado o meu nome, ele estava olhando para aquele lugar onde eu estava, para aquela região, e ele falou assim, você está perguntando por que Deus está te tirando? E ele falou assim, sabe por que Deus está te tirando? Porque eu te trouxe até aqui. Não é suficiente para te levar onde eu quero. O que te trouxe até aqui só serviu até aqui. Agora, para você ir além, você precisa deixar. Então, o que te trouxe até aqui não é que tenha sido bom ou tenha sido ruim. Não foi importante. Só serviu até aqui. Até aqui. Aquela voz primeiro na entrada. E depois, Deus libera um profeta. Isso é uma igreja de sobrenatural. Aí, é porque o ambiente é tomado pelo sobrenatural. Com certeza. Você vê, foi nessa no hora ambiente, passou pelo indivíduo, chegou no coletivo e te achou. E foi nessa hora que começou a verdade de vida. Foi dessa experiência sobrenatural. A verdade de vida, ela começou com uma experiência sobrenatural. Ela começou com uma voz audível de Deus, confirmada por uma profecia. Agora, olha que coisa interessante, pastor Paulo. Eu estava na cidade de Atlanta, que é mais ali para o centro dos Estados Unidos, e a Nina também estava nos Estados Unidos, só que ela estava em Miami, que é aqui na chegada, na Flórida. Na Flórida. Ela estava num congresso de mulheres. Nós estávamos os dois dos Estados Unidos, mas em lugares diferentes. E eu, depois dessa experiência, eu queria muito voltar para o hotel para ligar para a Nina, para contar para ela. E aí só voltei à noite para o hotel. E quando chegou a noite, eu peguei o telefone e eu liguei para a pastora Mina, lá em Miami. Eu estava dentro do hotel lá em Atlanta, liguei para ela e falei assim, amor, eu preciso te contar algo. Ela falou assim, olha que coisa fantástica. Ela falou assim, amor, eu não sei o que você vai contar, mas eu estava num congresso de 5.000 mulheres, na igreja do pastor Maldonado, em Miami. E uma pastora se dirigiu a mim, entregou uma profecia hoje de manhã, dizendo o seguinte, eu estou falando com o Djalma agora lá, eu estou falando com o seu marido, lá onde ele está. E eu estou dando uma orientação para ele. E quando ele te ligar, diga que você concorda, porque fui eu que falei com ele. Rapaz, olha que coisa extraordinária. Isso é o sobrenatural. Deus fala comigo audivelmente na entrada da igreja. Deus usa o pregador para responder a minha pergunta. Deus, na mesma hora, leva lá quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância onde estava minha esposa. Entrega uma palavra para ela, para dizer que foi ele que falou comigo. À noite, quando a gente fala, a gente estava debaixo disso. A verdade de vida
ela começou dessa maneira. Por isso eu creio que está para vir um grande romper de sobrenatural. Porque por a isso verdade vida é uma igreja sobrenatural. É isso aí, ó. Por isso que eu falo, por isso que a minha pergunta foi essa. A igreja pode gerar o sobrenatural no ambiente. Você vê que o ambiente, não importa a distância, o ambiente é o mesmo. Porque o ambiente não está demarcado por metragem humana ou por fronteira ou limite. Bem, você está na América, eu não posso falar com você porque eu estou aqui na Europa. Estou na Ásia, eu não posso falar com você na África, não. O Deus que estava em Atlanta estava em Flórida. Verdade. Porque a igreja é a mesma, então interliga a unção e gera no ambiente a palavra profética que produz o sobrenatural de uma vocação, de um chamado para um futuro ministério promissor e crescente. Então, sim, eu vejo isso. Eu acho esse versículo que eu vou ler aqui muito interessante, sabe? Parece que aqui a igreja ela vai nascer de uma forma muito poderosa, e eu estou achando que esse versículo ele cabe para o dia de hoje. Isaías 4, versículo 1 diz assim: 7 mulheres naquele dia lavaram as mãos de um homem, dizendo: nós mesmos, no nosso próprio pão, nos sustentaremos e nos vestiremos dos nossos vestidos. Olha só, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Olha que coisa está isso aqui em Isaías 4. Já a gente aqui já desemboca em Apocalipse 7, capítulo 7, igreja. Então, está dizendo a igreja relevante para gerar, neste tempo que estamos, algo sobrenatural. Ela diz assim, né, queremos ser chamada pelo teu nome. Chamadas pelo teu nome. Teu nome como base de estrutura. Então, quando a igreja nasce em Mateus 16, 18, ou melhor, 16, capítulo, verso 18, sim, através de uma revelação. A igreja não nasce por acaso. Jesus reuniu aqui e falou: ó, vamos fazer uma igreja, eu vou construir uma igreja, vocês vão ser membros dela, ser parte dela. Não. Ele começou num diálogo. Que diz os homens ser o filho do homem? Aí houve toda aquela conversa. E ele olha e diz: e vós que dizes que eu sou? Aí Pedro trava todos os discípulos que estavam ali, Pedro dá uma travada e solta. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Este te revelou. E por esta revelação eu digo que tu és Pedro, e sobre esta palavra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Verdade. Então a igreja, ela não pode ser conduzida por quem não é vocacionado. Porque no ambiente de um vocacionado tem um sobrenatural que Amém. Marca a história da igreja e não escandaliza a igreja. Verdade. Eu vejo a igreja, sabe, num momento supremo, momento que eu olho para a igreja, nas minhas orações, claro. Eu cuido da igreja no mundo espiritual, sou um apacentador do mundo espiritual. Então eu olho para a igreja no andar dela, no olhar dela, no sentar dela, no levantar, no movimento dela, eu vejo uma igreja crescendo, uma Amém. Igreja fervorosa, uma igreja como essa que diz aqui, dizendo: nós mesmos do nosso pão nos alimentaremos e do nosso vestido nos vestiremos. Então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Aleluia. Tire a vergonha que os homens colocaram sobre nós. Tira a humilhação que eles colocaram sobre nós. Tira essas pragas de sobre nós. Queremos
ser chamada pelo teu nome, porque o nosso pão, aquilo que o Senhor nos deu, nós comeremos. Os vestidos de santidade que o Senhor nos deu, nós vestiremos, mas queremos ser chamada pelo teu nome. Eu vejo isso aqui fenomenal. É verdade, é verdade. A verdade é que a igreja ela já foi eleita pelo Senhor, a sua liderança já foi escolhida pelo Senhor. Sabe, a igreja não é coisa de homem, a igreja é coisa do céu. Sabe, você vai ver em toda a história, sabe, onde Paulo vai dizer a igreja que está na casa de fulano, você vai ver as igrejas que estavam na cidade. A igreja, ela começa, né, na vida do indivíduo. O indivíduo, através de uma experiência sobrenatural, ele vai começar a expandir isso. Quando ele encontra outras pessoas, aí a casa, o lugar físico se torna sobrenatural. E aí, quando se expande para um ambiente público, né, esse sobrenatural vai mais ainda. Eu creio nisso, pastor Paulo. Quando Jesus escreve as 7 cartas, ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas. E você vê que nas 7 cartas do Apocalipse, ele fala sobre as coisas sobrenaturais que viriam acontecer sobre aquilo. Não existe igreja sem o sobrenatural. Não pode existir. Eu creio, essa live ela é muito importante para quem é pastoria, para quem mentoria, para quem é apacentado. É muito importante. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui de coisas que têm que acontecer. Não são coisas que não é impossível, não é o natural divino. É o natural de divino movendo aqui sobre nós. Para nós é sobrenatural, para os céus isso é natural. Eu estar aqui, Deus me projetar, me levar no ambiente, a minha voz chegar onde deve chegar, curar, levantar pessoas, limpar. Quando eu cheguei numa cidade chamada Rosário Oeste, aqui no Brasil, em Mato Grosso, lá para o lado do Nortão, já na bacia amazônica, quando eu cheguei ali, a primeira palavra que eu ouvi foi esta, do motorista do ônibus, depois de 40 e tantas horas de viagem, sofrendo dentro daquele ônibus naquela época, 85, 84, 85, sem ar-condicionado, sem nada, aqueles canela dura, quase 50 horas de ônibus, sem banho direito, sem comida direito, sem dormir direito. Quando o motorista para, e vai descendo umas 3, 4 pessoas. Comigo não desceu mais do que isso, 3, 4. Alguém que é na minha frente, acho que já conhecia ele, saudou ele e ele disse assim, rapaz, eu não gosto de entrar nessa cidade, porque é uma cidade maldita. Aí eu ia descendo, quando eu ia descendo eu parei. E olhei para ele, perguntei assim, o que o senhor falou? Ele disse, o senhor ouviu? Falei, ouvi, mas queria ouvir de novo. Então, vou lhe dizer, eu não gosto de entrar nessa cidade porque ela é maldita. Eu falei, então a maldição acaba hoje. Amém. A maldição acaba hoje. Ele falou, o que o senhor é? Falei, sou pastor, sou profeta. Ele disse, senhor é evangélico? Eu falei, isso aí, sou evangélico. Ah, os evangélicos são todos doidos. Eu falei, muito mais do que o senhor pensa. Verdade. Porque você entra no ambiente já marcado por Satanás. Ele já marca você para impedir de você se mover como Isso. Deus quer que você se mova. Verdade. Então chega numa cidade, o cara diz, cidade é cemitério de pastor, então eu vou ressuscitar os pastores. Amém. É cemitério de profeta, então eu vou ressuscitar profeta. Porque eu não posso entrar e ser membro do cemitério. Eu vou desmembrar o cemitério. Aí entrei no carro, fui para casa do irmão, onde eu ia hospedar, não conhecia ninguém. Pedi ele para orar num quarto, ele me levou um cantinho. Na verdade, eu ia orar 5 minutos, 10 minutos no máximo, orei 5 horas. Uau. Falei, Jesus, eu não gostei daquilo. É uma afronta que esse demônio para me esperar na rodoviária, na descida, antes de pisar no solo, dizer que a terra é maldita para me carregar um legado de maldição. Então o Senhor me dá uma informação no mundo espiritual. O Espírito Santo veio, me pegou e me fez voar a cidade. Eu voei em Rosário Oeste
todinha por cima, olhei, era noite já, vi no meio da cidade uma praça onde tinha um marco de uma colunazinha de uma altura de 1 metro, e o Espírito me desceu ali. Quando eu desci, ele falou: Paulo, olha bem para esse demônio. Quando eu olhei, tinha um demônio com as vestes envelhecidas, a pele como se tivesse envelhecida, como cobra de cascano, e uma faixa em diagonal, assim, escrita em letras brilhante e viva: força espiritual, força religiosa destruidora. Uau! Força Uau. religiosa. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei: é comigo mesmo. Me apresentei para aquele bicho, falei: olha, o pau vai quebrar e nós vamos sair, você vai sair daqui e eu vou edificar essa cidade. Fiquei ali 1 ano. Fechou leprosário, fechou centros e centros de macumba, fechou Aleluia. casas de prostituição, geramos uma igreja, em 6 meses tinha 600 pessoas. Aleluia. Lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Delegacia se converteu, todos presos e o delegado. A aldeia que tinha os meninos serpente foram curados, nunca mais nasceu menino serpente, meninos Amém. aleijados. O leprosário acabou, não tem leproso na cidade. É uma cidade feia, essa é a verdade. Interiorzão do Mato Grosso. Mas hoje chega lá, tem várias igrejas, uma estrutura diferente daquilo que era. É claro que tem muito tempo, né? De 85 até hoje, já passou muito tempo. E ali Deus fez coisas relevantes. Por quê? A igreja, aonde ela chega, ela tem que gerar o que é do céu, não é humano. Eu creio. É divino. O que tu acha? Eu acho, pastor, essa experiência, ela sempre que o senhor conta, ela me anima, né? Pastor Jetro está até mencionando aí que isso é uma inspiração, né? Pastor Jetro está com a gente aí. Um abraço, amigão. Ele lá. Um abraço, amigão. Sabe o que acontece? Na verdade, Paulo, essas experiências, elas fortalecem a nossa fé. Eu acredito que a nossa igreja, no tempo de hoje, quando digo igreja no mundo, ela entrou num ambiente onde o sobrenatural está travado. Rapaz. Nós precisamos liberar o sobrenatural. Sabe? A igreja, ela entrou quase que num ritmo de cultos, de cultos, celebrações. São boas canções, são boas palavras, mas ela precisa ser confirmada. Eu gosto como a Bíblia diz que os discípulos saíram para pregar e o Senhor cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilha. Está lá no Evangelho. Tá A lá, Bíblia diz que os discípulos creram, começaram a pregar e o Senhor cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilha. Eu creio que a gente está pregando. Agora a gente está precisando ver essa cooperação de Deus através dos sinais, dos prodígios e da maravilha. Eu creio que é isso que Deus quer para a igreja de hoje. É porque a igreja está estruturada em modismo. É um modismo. Modelos humanos. Então eu crio uma meta aqui, um modelo, todo mundo imigra para mim. Meu modelo está errado, vai todo mundo se danar. A igreja ela precisa de alguma coisa que seja do céu para ampliar na terra. O céu manda, a terra vai ampliar pelo poder e a unção que está na igreja. Amém. Que nem o Jetro. O Jetro eu admiro muito porque eu o conheço há vários anos atrás, quando ele estava começando praticamente ali em Junqueirópolis, entrando para o ministério, todo cheio de conservadorismo, que ele fazia parte, batista. Hoje, a igreja dele, num ambiente que tem 15 mil, 18 mil habitantes, tem quase 3 mil membros. Aleluia, admiro muito o trabalho dele. O cara arrebentou tudo, é um garotão abençoado. Ele e a esposa. Então a gente olha para esses caras destemidos, para essas mulheres destemidas. Esse camarada chegou lá, a cidade não produzia nada. Era macabra a cidade. Hoje a cidade tem bancos bons, tem mercado, empresa e etc. É que nem as ilhas Fuji, né? Fiji, as ilhas, a terra era estérea. Quando a igreja chegou naquelas ilhas, a terra era estérea.
terra não produzia nada. Quando a igreja começou a orar e veio o sobrenatural, a terra foi fecundada. Sim. Os melhores frutos do mundo começaram vindo ali. As plantas, meu Deus, a igreja é isto. Ela gera o sobrenatural. Não só no mundo espiritual, na cura de pessoas, na libertação de pessoas, na salvação de alma, na restauração de família, mas na restauração do solo e do subsolo. Amém. Porque é uma igreja relevante, cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. O que tu pensa nisso? Você conhece bem alguns dos pontos que eu estou falando, como o país de Cali, né? Como o país de Cali, Colômbia, que era a maior estrutura do crime mundial, no crime organizado, e uma igreja se levantou para orar e mudou a estrutura da criminalidade, gente. Acabou, né? Acabou. Acabou, rapaz. O Paulo, uma das coisas que me chama a atenção é que isso não é algo que ficou no passado. O que aconteceu naquela cidade, onde Filipe mudou a cidade e trouxe alegria para a cidade, é isso que Deus quer para hoje. É o que Deus quis para Rosário do Oeste, é o que Deus quis para Girafis, é o que Deus quis aí para Guatemala, e é o que Deus quer para hoje. Eu declaro Cali, em nome de Colômbia, Jesus, cara. eu declaro em nome de Jesus, nós vamos viver esse avivamento em São Paulo, nós vamos viver esse avivamento da igreja dos irmãos que estão conosco, nós vamos viver sobrenatural. Eu tenho certeza, pastor Paulo, que a igreja foi criada para o sobrenatural. E nós precisamos resgatar o sobrenatural. Nós liberamos o sobrenatural para que as igrejas possam experimentar. Eu vejo, pastor, eu creio que quando o mover de Deus vier, para mim vai ser o grande último mover de Deus, porque eu creio que Jesus está à porta, sabe? E esse vai ser o mover do avivamento para o arrebatamento, né? O chamado de Deus é uma coisa que você não escolhe, Deus te chama. Verdade? Eu não fui escolhido, você não foi escolhido por humano. Eu me escolho a ser servo de Deus. Eu me escolho a ser profeta. Eu me escolho a ser apóstolo, pastor. Não. Chamado é uma escolha divina. Eu, por exemplo, já falei com Jesus. Eu sei que ele não permitiu e não vai permitir, não sei porquê, a não ser que um dia me deu uma colher de chá. Mas eu perguntei para ele, por que o senhor não deixa eu ser pastor? Eu quero ser pastor de ovelha. Pegar uma igreja, abrir espaço, crescer. Eu tenho a visão bíblica, mas sabe o que Jesus me falou? Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para cuidar da minha igreja no mundo espiritual. Então você tem que sorvelhar, olhar, ver o que acontece no mundo espiritual. Neutralizar Satanás, cancelar legalidades, liberar unção e deixar a bênção fluir no ambiente. Então eu entendo que o meu chamado, você entende seu chamado como apóstolo, como pastor, estrutura bem tanto a igreja como o apostolado. O que eu vejo que tem trazido mal para a igreja é porque são homens que não são chamados, vocacionados e enviados. Uma pena que nosso tempo está acabando, mas é uma palavra muito importante essa aqui. Pois a gente tem que voltar outro dia para continuar esse papo. Com certeza. Inclusive, pastor Paulo, eu estava ouvindo o senhor e ele estava dizendo assim, eu fui o contrário. Eu disse assim, eu não quero ser pastor de igreja. Eu quero ajudar, eu quero cooperar, não quero ser pastor. E Deus falou assim, mas eu te fiz para isso. Aí, então, tá vendo como é que é? Aí Deus entrega um projeto, Deus entrega um rebanho, Deus entrega uma estratégia, Deus entrega parceiros, né? Parceiros ministeriais. Que equipe fantástica Deus deu a Verdade de Vida. Verdade de Vida é uma igreja extraordinária, pastores alinhados, liderança alinhada. Eu sou muito feliz. Eu tenho uma grande alegria de pastorear essa igreja. Eu, na verdade, não queria. Hoje, eu digo, Deus, obrigado, porque o Senhor quis, né? Obrigado porque foi o Senhor que quis isso. Obrigado porque o Senhor trouxe homens intercessores, homem como o próprio pastor Paulo Canuto, sabe, que veio para poder fechar uma brecha. Nós tínhamos algumas brechas abertas, né? E Deus trouxe você, a Eva, sabe, o Júnior, a Jaque, exatamente para nos ajudar a fechar essa brecha. E eu louvo a Deus, pastor. Louvo a Deus. Nós estamos aí com o tempo encerrando. Eu já vou terminar aqui e já vou entrar numa ministração no Conselho de Pastores de Presidente Prudente. Vou chegar lá, cuspir no fogo,
Chega que chega, porque, rapaz, tem que levar para esse povo que esse é o tempo da igreja. Gente, a igreja não fracassou, não fracassa e não vai fracassar. Eu Amém. sempre vou ficar com a igreja de Cantares, capítulo 3, versículo 6. Quem é essa que sobe do deserto como coluna de fumaças, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pó aromático? Ela vem do deserto, vem de um lugar difícil, vem da humilhação, vem coberta de poeira, de parasitas, vem coberta de inseto do deserto, vem coberta de fungos do deserto, de bactérias, mas dentro dela tem os dispositivos como uma coluna de fumaça que vai limpar, evaporar e limpar tudo, e de repente ela tem o cheiro do céu. Essa Amém. é a igreja. Tem Amém. mirra, tem incenso, tem pó aromático. Djalma, Eu creio. apóstolo Djalma, libera aí então, nós temos mais 2 minutinhos. Amém. Pai, eu queria agradecer pela sua vida, pela aliança, porque Deus nos uniu para construir algo. Mais do que ser amigos, sabe? Nós nos unimos por causa de um projeto. Tem o Remi pela frente, tem a Casa de Paternidade, uma estrutura de cobertura ministerial que estamos implantando. Temos o SEV, que vai ser uma universidade fantástica. E eu chamo e eu clamo, pastor, que o sobrenatural alcance toda essa estrutura, bem como a igreja de todos esses irmãos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Aleluia. Pela paz. Deus abençoe. Valeu.